Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria muito grande poder estar participando deste momento de louvor, adoração, oração e celebração ao eterno Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, pela sua soberania, magnificência e senhorio. Deus seja muitíssimo louvado pela vida do nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, que tem nos mentoreado, tem nos pastoreado de forma excelente aqui no campo ministerial em Curitiba. Pastor Márcio Vinícius, que é o nosso co-pastor aqui no Templo Sede, que sempre tem nos abençoado através de conselhos e orientações celestiais. Deus seja louvado pela vida da missionária irmã Adriana, que é a coordenadora do Círculo de Oração aqui no Templo Sede, a senhora e sua equipe. Muito obrigado pela confiança e pelo convite. Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de cooperar com as senhoras presente aqui e também presente na transmissão, neste momento tão especial de adoração a Deus. Eu quero compartilhar algo das Escrituras com a sua alma nessa tarde. E para a nossa meditação, livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, alguns versículos a partir do versículo 1, está escrito assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela, Noemi, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se falar que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Só até aqui, me presta um pouco da sua atenção, para que possamos compreender, entender o que Deus tem para falar conosco, através destes versículos lidos, que fala a respeito de uma família. Família esta que tem motivos o suficiente para nunca, jamais, deixar o lugar de onde eles estavam habitando. Esta família tem motivos de sobra para jamais deixarem o lugar, a localização de onde eles estão residindo, porque eles estão habitando na terra de Canaã, que é uma terra que mana leite e mel, é uma terra fértil, uma terra próspera. Eles também estão vivendo em uma localização chamada de Belém, Belém de Judá. Belém, que tem como significado casa de pão, ou lugar que gera pão. Canaã, mana leite e mel. Belém gera pão. Dá para entender aqui que a localidade num todo reflete em prosperidade. Mas não é pelo fato da terra e da localidade ser próspero que isto reflete infelicidade para esta família. A felicidade desta família estava no fato deles estarem vivendo onde Deus queria que eles vivessem. A felicidade desta família estava no simples motivo deles estarem habitando onde Deus queria que eles
habitassem. Simplificando, Belém, Canaã, se tornava o melhor lugar do mundo para se viver, por ali ser o centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estarmos, para vivermos, para habitarmos. Não existe um lugar na terra que, ainda que seja aconchegante, confortável, luxuoso, mas este lugar jamais vai nos proporcionar o que nós sentimos por estarmos no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é viver em um lugar onde nada e ninguém tem a capacidade de roubar a nossa paz. Viver no centro da vontade de Deus é viver o exterior em um caos, mas o interior está em paz e ter motivos de se alegrar. Viver no centro da vontade de Deus não significa ter tudo o que nós desejamos, significa ter tudo o que nós necessitamos. Viver no centro da vontade de Deus não significa viver em um casarão, em uma mansão, em um lugar bem luxuoso. Até porque eu sei de pessoas que vivem em mansões, mas não conseguem ter paz, porque naquela mansão não existe um lar. Mas eu sei de pessoas que moram em casebres de aluguéis, mas estas pessoas conseguem ter paz, porque neste casebre simples existe um lar, existe harmonia, existe prazer de convivência entre os membros desta família. Por isto, vale muito mais a pena não ter tudo o que nós desejamos, porém ter Deus, do que ter tudo o que desejamos e ter como companhia o diabo. Viver no centro da vontade de Deus é viver no melhor lugar do universo. Mas nós não podemos nos precipitar em pensar que, missionária irmã Adriana, que pelo fato de vivermos no centro da vontade de Deus, estaremos isentos de passarmos por algumas crises, adversidades e sofrimentos. Tem muita gente que pensa que por servir a Deus e estar no centro de sua vontade, não vai passar por situações desfavoráveis. E eu quero desfazer de uma fala que em alguns momentos nós ouvimos, que ela é totalmente equivocada e precipitada. Penso que você que está me vendo através das transmissões das redes sociais, que estão presentes aqui, já tenha ouvido um pregador em um momento de empolgação da ministração para levar o seu público ao delírio, soltar jargões como: aquele que está em Cristo não passa por crise. Isto é uma inverdade. Estando em Cristo ou não, nós passaremos por crises. Até porque as crises fazem parte do ciclo da vida de todo e qualquer ser humano. Ainda que não queiramos, ainda que não aceitamos, nós passaremos por crises existenciais em alguma área da nossa vida. Mas o maior segredo não está entre passar ou não passar pelas crises. O segredo está em como passar pelas crises da vida. Aqueles que não estão em Cristo e distante do centro da vontade do Eterno, quando passam pelas crises, e eu repito, quando passam, porque nem sempre suportam passar, mas quando passam, eles buscam subterfúgios, para que esses subterfúgios, por um momento, venha trazer um alívio na sua dor, venha trazer um alívio no seu sofrimento, e venha fazê-los esquecer dos seus problemas. Alguém aí fora do centro da vontade de Deus, quando está passando por alguma situação desfavorável,
busca subterfúgio no álcool, para que o efeito da substância alcoólica, por um momento, venha fazê-lo esquecer dos problemas, venha fazê-lo trazer um alívio na sua dor e no seu sofrimento. E o efeito da substância alcoólica tem esse potencial de fazer a pessoa esquecer dos problemas, de fazer as pessoas, por um momento, receber um alívio na sua dor e no seu sofrimento. Mas este indivíduo, ele corre o risco de se tornar um dependente alcoólatra e as coisas ficarem bem piores do que estavam. Outros buscam subterfúgio nas drogas, para que o efeito das substâncias químicas, seja ela inalada, ingerida ou injetada, por um momento venha fazê-lo esquecer dos seus problemas e trazer um alívio nas suas dores e sofrimento. E o efeito das drogas também tem essa capacidade de fazer o indivíduo viajar e, por um momento, esquecer dos seus problemas, das suas dores, entre uma nova dimensão. O introvertido se torna extrovertido, o corajoso se torna covarde, o covarde se torna corajoso. É uma mudança de personalidade. Mas este indivíduo corre o risco de se tornar um dependente químico e as coisas ficarem bem piores do que estavam. Outros buscam subterfúgio no suicídio, porque acham que o morrer é melhor do que o viver, porque se for para viver e sofrer, eles optam por não viver, porque eles não querem viver e sofrer, eles querem viver para ter abundância de alegria, abundância de paz, abundância de felicidade, desconsiderando assim o ciclo da vida, como pregou Salomão, que na vida há um tempo de ganhar, mas também há um tempo de perder. Só que este tipo de gente não se acostumou com os reveses da vida. Eles só querem ganhar, mas se esquece que haverá um tempo de perder. Eles só querem estar em cima, mas se esquece que haverá um momento que a própria vida lhes colocará embaixo. Eles só querem ser abraçados, mas se esquece que haverá momentos que passaremos pelos vales das sombras e da morte sozinhos. Eles só querem colher, mas se esquece que é necessário termos o trabalho debaixo do sol castigante, plantarmos para depois colher. Esse tipo de pessoas, eles só querem o bem bom da vida, a felicidade, mas se esquece que a própria vida vai nos proporcionar momentos de infelicidades. É por isso que você vê gente, independentemente de sua classe social, se lançando do último andar do prédio. É por isso que você vê pessoas não suportando os ciclos da vida e dando cabo da sua existência, buscando o suicídio, procurando uma forma de se matar para aliviar a sua dor, se lançando do último andar, procurando uma ponte, um viaduto para se lançar. Outros brincam de roleta russa, pegam um revólver que tem um tambor com capacidade para 6 balas, colocam uma bala e começa a se lastimar. Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Será que eu nasci apenas para sofrer? Que lástima de vida! Eu não quero mais viver, porque se for para viver e sofrer, eu prefiro morrer. Achando que com essa decisão trouxe um alívio para a sua dor e para o seu sofrimento, mas não sabe ele e ela que acaba de sentenciar o seu sofrimento na eternidade. Mas nós que estamos em Cristo e no centro da vontade do Eterno, em meio às crises da vida, não buscamos subterfúgio no álcool, não buscamos subterfúgio nas drogas, não buscamos subterfúgio no suicídio. Nós seguimos a orientação do nosso Cristo, entramos dentro do nosso quarto, fechamos a porta e naquele dia, mesmo sem palavras, apenas com sussurros e lágrimas, os céus nos abraça e nos diz: eu não prometo te livrar das crises, eu não prometo te livrar de perdas e percas irreparáveis, eu não prometo livrar você de passar pelo luto ou de ser contaminado com o vírus e passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu prometo passar com você por todas e quaisquer crises que você tiver que passar. Esta é a diferença. Os que estão
estão distante de Cristo e do centro de sua vontade, quando passam pelas crises da vida, passam sozinhos. Mas nós, mesmo com distanciamento social, mesmo com lockdown, mesmo com isolamento dentro dos nossos lares, existe um Deus poderoso, onipresente, que está conosco dia e noite e dia. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara e estará conosco até a consumação dos séculos. E quando morrermos aqui, a nossa esperança é que nós viveremos para Ele e com Ele viveremos de eternidade a eternidade. Nós não estamos sozinhos. Existe um Deus conosco. Por que eu estou dizendo isto? Porque essa terra, Canaã, Belém, centro da vontade de Deus, em um tempo de fome na terra, atingiu também Canaã. A terra que outrora manava leite e mel, deixou de manar leite e mel. A terra que significava casa de pão, deixou de gerar o pão. Porque quando a crise vem, atinge a tudo e a todos. Não há como escapar. E as crises obrigam de nós decisões. A crise nos obrigam a fazer escolhas. Vocês, as senhoras que estão aqui presentes, vocês que estão na live, meu amigo pastor Eliel Gabi, que está lá na sonoplastia e na mídia, vão concordar comigo que as crises obrigam de nós um posicionamento. Mas nós precisamos tomar cuidado com as decisões, as escolhas e os posicionamentos que nós tomamos em meio às crises. Não podemos tomar decisões pelo calor do momento, pela empolgação. Não podemos fazer escolhas segundo as nossas emoções, segundo os nossos corações. Não podemos tomar posicionamento por causa das pressões da vida. Precisamos ser direcionados. Precisamos fazer escolhas conforme a orientação de Deus. Até porque as decisões que nós tomamos hoje, é ela que vai refletir no nosso amanhã. As escolhas que fazemos no nosso presente, é ela que vai refletir no nosso futuro. Decisões precipitadas e equivocadas podem refletir de forma destrutiva e irremediável. Mas decisões, conforme a orientação de Deus, podem refletir de forma vitoriosa, de forma gloriosa. E pode ser que a orientação de Deus, a primeiro momento, pareça não ser o melhor. Mas se for a vontade dele, é boa, perfeita e agradável. Não precisa parecer ser o melhor para ser a melhor decisão a ser tomada. Ainda que pareça ser o pior, mas se é Deus que está orientando, se é Deus que está direcionando, se é Deus que está te conduzindo, pode ir, porque vai valer a pena e o resultado será de glória, será de vitória e será de êxito, porque Ele não te fará fazer uma escolha para a sua dor, para o seu sofrimento e para a sua destruição. Repito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por que eu estou dizendo isto? Para você tomar cuidado com as suas escolhas e decisões. Porque Elimeleque, em um tempo de crise em Belém, centro da vontade de Deus, decide peregrinar nos campos de Moabe. Moabe é uma nação, um território formado pelos moabitas. Moabe, ele é fruto de um pecado incestuoso de Ló com a sua primogênita. A sua formação foi maldita, o seu nascimento é maldito, e sobre a descendência de Moabe, os moabitas cercam uma maldição. Logo, o território moabita, uma terra pagã, é considerado também como uma terra maldita. Mas Elimeleque, em um tempo de crise em Belém, decide peregrinar nos campos de Moabe. Ele foi apenas para peregrinar, conhecer, ver, observar,
Mas parece que quando ele chega em Moabe, missionária Adriana, ele encontra o que estava faltando em Belém. Porque ele foi para peregrinar, mas o texto diz no versículo 3 que ele ficou, ele se estabeleceu, ele criou raiz em Moabe. Porque parecia que em Moabe estava tendo o que em Belém estava faltando. Moabe estava com aparência de bênção. Moabe estava com aparência de vida. Moabe estava com aparência de prosperidade. Mas quando a Bíblia diz que ele se estabelece, versículo de número 4, e morreu Elimeleque. A decisão que pareceu ser a certa, a decisão que pareceu ser a correta, trouxe consequências destrutivas e irremediáveis para Elimeleque. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, queriam continuar gozando da fartura que Moabe estava oferecendo. Pegam 2 moças moabitas, Orfa e Ruth, e eles se casam com elas e permanecem em Moabe. 10 anos depois, a Bíblia diz, e morreram também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficando a mulher desamparada do seu marido e também de seus 2 filhos. A decisão de Elimeleque, que pareceu ser a melhor de sua vida, trouxe consequências para si e para toda a sua família. O que nós precisamos entender é que a aparência de bênção não é bênção. A aparência de vida não é vida. A aparência de prosperidade não é prosperidade. Às vezes aquilo que é aparência de bênção é maldição. Às vezes aquilo que é aparência de vida é morte. E às vezes aquilo que é aparência de prosperidade é escassez. O que nós precisamos entender é que Belém está em crise. Está passando por um período de fome. Está faltando pão. Está faltando leite. Está faltando mel, mas Deus ainda está em Belém. Então é melhor estar em Belém, em um tempo de crise, tendo a companhia de Deus, do que ir para Moabe, viver um tempo de prosperidade e ter a companhia da morte. Eu sei que muitas pessoas estão sendo obrigadas a tomar decisões, a fazer escolhas, a se posicionar entre ir ou ficar, entre partir ou permanecer. Mas eu quero ser boca de Deus para você que me ouve. Mesmo que você esteja sendo obrigado a tomar decisões, decida permanecer no centro da vontade do eterno. Não tome decisões pelas suas emoções. Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te orientar. Deixa Deus fazer por você. Você não precisa entrar em maracutaia para ser bem sucedido. Você não precisa fazer um mau negócio para ser bem sucedido. Você não precisa errar para ser bem sucedido. Você não precisa destruir, derrubar o tapete, puxar o tapete de alguém para ser bem sucedido. O que você precisa é deixar o Espírito Santo conduzir os seus passos. Ainda que ele conduza pelo caminho mais difícil, você verá que no final de tudo, deixar Deus conduzir os seus passos valerá a pena. Oramachuri kalamanchoramácia. Deixa Deus te direcionar. Uramaya Sheri Kalamanjoremácia. É em meio à crise que Deus quer direcionar você. É em meio à crise que Deus quer controlar a tua vida. É em meio à crise que Deus quer estar no controle da sua existência. Moabe pode ter aparência de prosperidade, mas é Deus que está em Belém. E o grito de Deus a respeito de alguém aqui é que já está com as malas espirituais prontas, está na frente do espelho dando o último retoque na maquiagem, dando o último retoque na última ornamentação pessoal, dizendo: eu já decidi, ninguém vai impedir e ninguém vai fazer eu voltar atrás da minha decisão. Mas Deus, Ele me traz aqui para te dizer: você até pode
pode ir, você até pode levar adiante a sua decisão, mas eu não quero que você me responsabilize pelas consequências das suas decisões inconsequentes. Mas se decidirdes, permanecerdes no centro da minha vontade, eu vou continuar cuidando de você como eu sempre cuidei, eu vou continuar zelando por você como eu sempre zelei, eu vou continuar guardando você como eu sempre guardei, eu vou continuar providenciando as suas necessidades como eu sempre providenciei. O grito de Deus para alguém é: permaneça. 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 Porque se em Belém está em crise e Deus está em Belém, é porque há uma ação permissiva de Deus. E por que Deus permite a crise? Porque Ele tem prazer na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa agonia e no nosso agonizar? Por que Deus permite a dor? Ele tem prazer em nos ver angustiados. Por que Deus permite circunstâncias desfavoráveis? É pelo simples fato que Ele tem um propósito. E os propósitos que Deus tem são maiores do que as circunstâncias difíceis que Ele permite. O que você precisa entender, que Deus, Ele permite a prova, mas é Ele quem ordena a bênção. Deus, Ele permite o choro, mas é Ele quem consola. Deus permite a seca, mas é Ele quem ordena a chuva. Deus permite até o caos, mas é Ele quem envia a paz. Deus, Ele até complica, mas depois Ele descomplica e explica o porquê complicou. Deus está dizendo para alguém: permaneça no centro da minha vontade, mesmo em meio às crises. Hoje você não entende, mas quando eu descomplicar toda essa situação, entenderás que tudo o que eu fiz foi para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Permaneça. Está doendo, está angustiando, está até perturbando, está ocasionando tristezas, mas entenda que Deus permitiu tudo isto como processo, e o processo dói, o processo machuca, o processo nos leva a ter incertezas a respeito do futuro, o processo mexe com as nossas emoções, o processo nos esmaga, o processo nos amassa, os processos nos machucam, mas quem não vive processo jamais conhecerá o propósito. O que Deus está dizendo para alguém: viva o processo da crise em Belém, porque o propósito vai valer a pena. Eu estou falando para pessoas que estão me acompanhando, que por causa desse tempo terrível que nós estamos vivendo, portas se fecharam. Trabalhadores que estão sem saber o que fazer para levantar o sustento para a família. Eu estou falando de pequenos comerciantes que tiveram que fechar as portas e já está preocupado com o segundo mês de aluguel atrasado e está dizendo: eu vou quebrar de uma vez por todas. Eu estou falando com pessoas que estão com entes queridos entubados num leito de hospital. Eu estou falando com pessoas que estão amedrontadas e apavoradas pelo contexto atual que nós estamos vivendo, e Deus me traz aqui para lhe dizer: suporta todo esse processo. Suporta todo esse processo, que eu vou revelar o meu propósito, e o meu propósito é maior do que o processo que eu permito. Entenda, a alegria será maior do que a tristeza, a paz será maior do que a perturbação, a vitória será maior do que a derrota,
A cura será maior do que a dor. A porta que se abrirá será maior do que a porta que se fechou. O milagre que tu viverás será maior do que todas e quaisquer circunstâncias que te afligem no tempo presente. Eu encerro aqui dizendo o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos no capítulo 8 e o versículo de número 18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada no futuro. O propósito é maior. Você pode não entender, pode não compreender, mas não é para ser entendido, não é para ser compreendido, é para ser vivido. Mas creia que no final de tudo você vai cantar igual Abacuque: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, ainda que nos celeiros não hajam mantimentos, todavia eu adorarei ao Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Uramaya, Turamashuri Kalamandoremai, Turimasheri Kalamaya, Turimashuri Kalamando. Não espere viver o propósito para cantar, cante no processo, vai. Você tem 1 minuto para cantar no processo. Libere uma palavra de louvor aos céus. Libere uma palavra de elogios ao Deus que permite o processo para te apresentar o propósito. Vai, adore. Se você tem glória, dê glória. Pode colocar nos comentários mesmo. Se você tem aleluia, dê aleluia. Se você consegue entender que o que você está passando é um processo para viver o propósito, adore antes de chegar no propósito. Adore antes de chegar no propósito. Da mesma forma que Noemi ouviu falar que Deus visitou a Belém com prosperidade, você ouvirá da parte de Deus que Ele visitou a tua casa com prosperidade, com restituição, com porta aberta, com cura, com milagres, com maravilhas, porque Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Uramashuri Kalamaya, Seja o teu nome, Jesus. Uramashore Kalamandore Mahácia. Ó Deus, eu oro por essas pessoas que foram alcançadas por esta palavra. Entendem e compreendem que a crise em Belém não faz parte de um plano de Deus para nos ver sofrer. Compreendem que a crise em Belém faz parte de um plano de Deus para nos apresentar um propósito extraordinário que ainda não conhecemos, mas em breve iremos conhecer. Dá calmaria para este coração agitado. Dá paz para esta alma perturbada. Dá esperança para esta pessoa desesperançosa. Dá alento para esta pessoa enlutada. Mas o vazio ficou. E parece que nada pode preencher. E eles estão perguntando agora, será que a perda deste ente querido foi um processo também? Sim, e para você saber, Deus preenche esse vazio agora com a presença do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo aí. Ele é o Consolador. Ele é o seu conselheiro. Ele é o seu orientador. Ele é o seu mentor. Ele é o seu amigo certo nas horas incertas. Seja abraçado, abraçada pelo Espírito Santo agora.